Bom, gente, nós estamos aqui. Eu estou com muita alegria, né? Eu quero entrevistar hoje, bater um papo hoje com um grande amigo, né? Um ícone da comunicação no Brasil, que é o professor Reinaldo Polito, né? Eu acho que não tem ninguém importante no Brasil que não tenha passado pela escola do professor Reinaldo Polito, no Ipiranga, em São Paulo, fora as dezenas, centenas de palestras e comunicações que ele faz no Brasil inteiro. Então, eu convidei o professor Reinaldo Polito para a gente conversar sobre a comunicação em tempos do coronavírus, né? Porque me parece que agora as pessoas não podem sumir da mente, do coração, né, dos seus clientes e prospects. Então, é esse o tema. Boa noite, professor Polito. Boa noite, querido. Boa noite, Marins. Prazer enorme falar com você e trocar umas ideias aqui sobre comunicação. E você toca num ponto extremamente fundamental, que não pode ficar longe dos corações. E você sabe, Marins, o que eu tenho percebido, como as pessoas têm feito reuniões de casa, no ambiente familiar, a impressão que dá é que elas estão ficando um pouco mais humanizadas, diferente daquela vida profissional dura, que só pensa em números. É como se recepcionando, estivesse recebendo os seus pares e os seus subordinados na sala de visitas da sua casa. E, se assim é evidente que quando você recebe alguém em casa, você recebe com muito mais cordialidade, de uma forma muito mais amistosa, de uma forma muito mais simpática. Mas é isso mesmo. Agora, me diz uma coisa, Polito, o que fazer nessa hora mesmo? O que um executivo, um empresário deve fazer nesta hora para não sair, como você diz assim, como é que ele faz para se relacionar com clientes? Porque o que eu noto é que entre a empresa, entre os colaboradores, até melhorou, né? Muita coisa, porque nunca se fez tanta reunião online como está se fazendo hoje, tanta reunião mesmo, né? Nós mesmo estamos fazendo 2, 3 por dia, o nosso pessoal está em home office, né, e discutindo e fazendo, e todo mundo participando, o que antes não acontecia. Eu falava com esse falava comigo, e a gente não tinha todo mundo junto. Se você falasse que alguém deveria promover uma reunião há algum tempo, poucas pessoas aceitavam, porque gostavam mais daquela reunião presencial, olho no olho, ali frente a frente. E talvez até por uma tradição e por costume, as pessoas não gostavam de se ver assim, pela tela ou só fazendo comunicação por telefone. Hoje, Marins, como todos estão obrigados a fazer reuniões com seus pares, ficou muito mais natural também fazer reuniões com clientes e com fornecedores. E vou dizer mais a você, Marins, por aquilo que eu tenho conversado com as pessoas que estão mais à minha volta, com esse tempo, pouco tempo em que as pessoas estão se dedicando a essa comunicação mais à distância, gostaram da história e eu acredito que daqui para frente as reuniões presenciais vão diminuir muito. Eu, por exemplo, se você me perguntasse até algum tempo, Polito, e aí você gosta de conversar com seus fornecedores, com seus clientes? Falar, adoro, gosto do olho no olho, queira fazer uma visita, receber a visita de alguém. Lógico que esse contato pessoal é insubstituível, mas, com certeza, daqui para frente, esses contatos à distância serão muito mais comuns. E aí, Marins, entra um aspecto importantíssimo. Hoje, por exemplo, não é porque a pessoa está na sua casa, à vontade, de uma certa forma um pouco mais relaxado, e como eu disse, pode se sentir um pouco mais humanizado, ele deve relaxar também nos contatos. É preciso tomar cuidado, porque ele continua sendo um profissional. Ele continua sendo avaliado, até inconscientemente, aquele que está conversando com ele vai verificar se é uma linguagem desleixada, se existe aí um excesso de brincadeira, até na maneira de se trajar,
aquele que vai lá com barba por fazer, o cabelo todo desgrenhado, é evidente que isso é evidente que isso pode passar uma imagem profissional negativa. Portanto, um pouco mais à vontade, um pouco mais solto, mas com o mesmo compromisso, a mesma responsabilidade, o mesmo profissionalismo que sempre teve até aqui. Não sei se você pensa exatamente dessa forma, Larissa. E olha, Polito, exatamente isso, porque as pessoas, às vezes, eu sabe que eu sou antropólogo, né? As pessoas, às vezes, confundem, né? Eu sou estruturalista, às vezes a forma condiciona o conteúdo, né? Quando a gente fala Casual Friday, por exemplo, né? Vai todo mundo de chinelo de dedo, ninguém trabalha, fica, né? Não é bem isso, né? Porque às vezes a gente brinca na antropologia que é o hábito que faz o monge, né? A forma de você se trajar, a forma de você se colocar. Só para você ter uma ideia, tem uma arquiteta aqui de Sorocaba que ela colocou para dar e para vender fundos para reuniões online, fundos muito bonitos, porque ela diz, olha, está uma vergonha a pessoa num lugar horroroso, né? Num muquifo, ela está tendo um sucesso incrível nisso, né? E outra coisa que eu queria comentar e pedir a sua opinião, Polito, é a pegada ambiental, né? Aquilo que se chama de o ecological footprint, que a gente chamava, quer dizer, qual a pegada ambiental que tem eu sair daqui da minha fazenda em Sorocaba, onde eu moro e tenho escritório, e ir aí no Ipiranga, na sua casa, para fazer uma reunião de meia hora? Não é coisa que a gente pode muito bem resolver. Eu me lembro quantas vezes clientes do Rio de Janeiro quiseram que eu fosse ao Rio de Janeiro para fazer o briefing de uma apresentação num congresso, alguma coisa, e eu dizia, mas não podemos fazer online? Não, eu queria que você viesse até aqui, e chega lá, ele mostra aqui a contabilidade da minha empresa, aqui recursos humanos, então vamos agora almoçar no fogo de chão. Eu juro, Polito, às vezes eu acho que o que ele queria era almoçar no fogo de chão por conta da pessoa jurídica da empresa dele. Porque qual é a lógica de você atravessar 4 horas, 5 horas para uma reunião de meia hora que não tem sentido nenhum? Isso vai mudar, né, Polito? Com certeza já está mudando, Maria, e você fala 5 horas, mas é o dia todo, porque você sai pela manhã, fica no aeroporto, viaja daqui para o Rio de Janeiro 1 hora, não é muito, depois mais meia hora de táxi, para ir meia hora para voltar, 2 horas, e mais a reunião de meia hora. Mas só que você sai pela manhã, você vai voltar à noite. Olha quanto tempo perdido. Você poderia ter feito mais 1 ou 2 palestras, poderia ter feito mais 1 ou 2 gravações, que você faz muito dessas gravações que são muito úteis. E a pegada ambiental, né, Polito? A pegada ambiental. Quanto isso custa para o meio ambiente, o peso para o meio ambiente, combustível, gasolina, pneu. E mais, Marisa, o que eu acho é o seguinte, um primeiro contato presencial é sempre muito interessante. Por exemplo, nós temos lá no Guia de Acesso, fizemos uma composição com novos conselheiros, depois do falecimento do Rui Leal, que você conheceu também, e o que eu disse foi o seguinte, olha, numa primeira reunião, eu gostaria que nós estivéssemos todos frente a frente. E depois podemos fazer isso online, para que um pudesse olhar o outro, se conhecer. Depois que existe esse primeiro contato com o cliente, com o fornecedor, seja, por exemplo, deve ter feito palestras para a mesma empresa, quantas vezes, Paris? Muda o tema. Eu me lembro que você teve que fazer uma mudança de tema, e eu tenho dado isso sempre como exemplo para os meus alunos, porque você prepara uma apresentação, mas você tem que estar pronto para fazer as adaptações de acordo com o momento, de acordo com as circunstâncias. E naquela oportunidade, a editora Saraiva estava fazendo um evento, era o evento anual deles de vendas, e contrataram você para fazer uma palestra para comemorar aquele resultado. Só que 1 ou 2 dias antes da palestra, você se lembra bem disso, o governo cortou uma compra muito grande que tinha feito, aquele resultado que era azul, que era positivo, ficou do vermelho. Aí chamaram você do lado
Ô, Marins, a história agora mudou, é preciso dar uma animada nessa tropa aí para que eles peguem a faca nos dentes novamente. Então, quantas vezes você faz a mesma palestra, palestras diferentes para a mesma empresa? Você deve ter atendido algumas empresas. Eu imagino aquela lá de Rio Preto, você tem uma parceria grande com eles, até um banco, tem lá, Rodobens, é esse daí o nome, né? Você deve ter feito umas 50, 60 palestras no mínimo, sei lá. Não precisa mais ter esse olho no olho. É saber qual é o briefing, saber quais são as adaptações que tem que fazer, e você estaria prontinho para fazer mais essa apresentação. Então, nós vamos economizar tempo, vamos economizar dinheiro, vamos economizar tempo nosso e do cliente também. Eu acho que essa vida vai ficar um pouco mais leve, Marins, a partir daí. Às vezes precisa de uma desgraça para que se encontre caminhos novos. E a tecnologia estava toda à disposição, né, Marins? Por exemplo, o que nós estamos fazendo agora. Isso existe há muito tempo, só que nós não usávamos. Quando é que nós pensávamos em fazer uma apresentação como essa? Aqui já fizemos uma palestra conjunta lá em Araraquara, que estava lotada. Foi um prazer muito grande. Quero fazer outras com você. Mas agora nós estamos falando para muito mais gente. Né? Ali nós tivemos 700 pessoas. Imagina quantos milhares de pessoas estão assistindo a nossa apresentação aqui agora. Então, passa a ser muito mais útil. Mas é isso mesmo. Agora, tem uma coisa que eu queria chamar a atenção como antropólogo, que é o seguinte, Polito, o ser humano precisa do contato físico, né? E, principalmente, isso é uma coisa interessantíssima, né? Principalmente esses contatos em torno de uma mesa de refeição. Veja bem, todos os valores em toda a sociedade, né? Desde os aborígenes australianos que eu estudei, até os Mamãe-Ndê, todas as tribos, os valores, as ideias são passadas em torno de uma mesa de refeição, ou seja, a comida é fundamental. Então, nós estamos fazendo, para você ter uma ideia, num grupo de amigos nossos de infância e adolescência, aperitivos virtuais, que a gente se reunia sábado, né? E agora não podemos mais, mas todo mundo com aperitivo, como se estivesse comendo, e faz o brinde, né? Então, é muito interessante você ver que a adaptação também da tecnologia a realidade oral brasileira, a realidade desse nosso jeito de ser brasileiro. Eu estou dando um MBA sobre cidades inteligentes, né, um dos módulos, e nós estamos discutindo exatamente isso, quer dizer que cidade inteligente não é aquela que tem reconhecimento facial, internet das coisas, não, é aquela que dá um ambiente cada vez mais humano para aquele que se sente cidadão na sua cidade. A tecnologia é ótima, né? Ela ajuda, mas ela é sempre subsidiária ao homem, né? Subsidiária à sociedade. E na comunicação, isso é fundamental, né, Polito? Fazer uma brincadeira com você agora, Marisa. O seu amigo lá tinha razão em convidá-lo para o fogo de chão, tá vendo? Ele em volta da mesa. O que nos faz pensar é o seguinte, Marins, que os processos não precisam ser excludentes. Nós podemos continuar com o trabalho presencial. Por exemplo, o trabalho que eu faço, ensino a falar em público. Então, você imagina esse contato pessoal que eu tenho com o aluno. Hoje mesmo estava escrevendo um texto que vai sair amanhã no UOL, sobre essa questão da aproximação, da intimidade. Quantos executivos me procuram dizendo o seguinte, não, que eles não têm nenhum tipo de preocupação de falar em público, porque isso existia no começo da carreira profissional, mas à medida que foram participando de reuniões, processos de negociação, fazendo suas palestras, eles foram ficando mais tranquilos, muito mais à vontade, e isso não era um problema. Mas ali na minha frente, depois de 44 anos ministrando cursos de oratória, a maneira como ele engole em seco, a forma como ele aperta as mãos, como ele esfrega as mãos, como ele desvia os olhos, como hesita na hora de falar, você sabe que ele gostaria de ser da maneira como ele está falando, mas na verdade ele é diferente.
E depois, com o contato mais próximo, ele acaba revelando que, efetivamente, ele tem problemas de segurança, que ele não tem confiança, que ele gostaria de se sentir muito mais confortável. E esse tipo de trabalho, Marins, ele tem que ser presencial, não dá para fazer isso online. Então, as reuniões, sim, as trocas de informações, sim, mas esse trabalho mais próximo, quando você precisa fazer uma leitura da alma humana, é preciso que ele esteja presente. Não, e é verdade. E olha, tem uma coisa para você que você pode usar com segurança. O Lévi-Strauss, né, que é um dos papas da antropologia, ele fala do la parole, ou seja, o chefe é aquele que fala. A principal característica do chefe é falar. Deixa eu contar uma coisa para você. Na manhã e no final da tarde, numa aldeia, todo mundo se senta assim no meio da aldeia, que é sempre circular, e o chefe fica falando, fica falando. Ninguém presta muita atenção, sabe, Polito, no que ele está falando. Eu ficava meio incomodado e dizia, gente, o homem está falando. E os outros falavam assim, não, ele fala todo dia. Não é? Mas eu falei, ninguém presta... Não, ele fala. Mas e sabe o que ele fala? Ele recitava genealogia de 50... Mas tem uma coisa, Polito, só ele pode falar. Ninguém mais pode falar, só ele. Chefe... Né, o Lévi-Strauss dizia bem isso, o chefe é aquele que fala, é aquele que transmite, e o Jack Welch dizia isso, eu posso contratar um consultor, ele brincava, né, o professor mais qualquer um, para subsidiariamente falar alguma coisa, mas quem tem que dizer para o meu pessoal claramente o que a empresa quer, o que os dirigentes querem, sou eu que sou o presidente. Quer dizer, esse la parole, né, essa coisa do Lévi-Strauss é muito forte na chefia. Né? E porque o chefe sabe que ele pode delegar a autoridade, mas ele jamais pode delegar a responsabilidade. As pessoas vão fazer aquilo que ele está determinando. Se agirem de forma correta, agirem de forma incorreta, a responsabilidade é dele, porque ele que deu aquela delegação. Então, se ele não transmitir a mensagem de uma forma correta, apropriada, a responsabilidade continua sendo dele. Você tocou no Lévi-Strauss, nós brasileiros deveríamos ficar felizes, porque durante muito tempo ele perambulou aqui pela USP, não é, Marinho? Fazendo o trabalho. É do grupo que fundou a USP, que formou a USP. E uma das pessoas mais renovadas no mundo nesse campo de atividade. Agora, você está dizendo, aqui em casa, então, eu não sei quem é o chefe. Minha mulher fala, Marinho, então é ela que... Ela que manda. A mulher é que manda. E olha, Polito, eu vou contar uma história para você muito interessante. Uma das avaliações de pessoal mais interessante que eu, como antropólogo, faço com um presidente de empresa em relação aos diretores dele, é fazer a seguinte pergunta: como você se sentiria tendo esse diretor para representar você, presidente, numa cerimônia em que ele tenha que fazer uma apresentação? Aí você vê se o cara confia ou não naquele diretor. Os presidentes ficam impressionados, falam, Marinho do céu, que pergunta desgraçada, porque eu sempre achei que eu gostava dele, que eu confiava dele, mas eu jamais mandaria ele me representar na hora. Então, alguma coisa tem de errado aí, né? Aí é Rua Mariano Procópio 226. Porque esse é o argumento de venda que eu utilizo, Marista. Porque o profissional, quando ele fala, ele não fala em nome dele, ele está representando a empresa. Então, se ele falar mal, o risco de que a imagem da empresa seja prejudicada é muito grande. Se ele falar bem, evidentemente, ele está elevando o nome e a imagem da empresa. Então, fazer com que todas as pessoas numa organização possam falar bem, isso é até a segurança da própria empresa. E depois, aquele que fala bem, transmite a informação de maneira adequada, tem objetividade, não perde tempo, sabe exatamente como refutar as objeções. Por exemplo, tem que implementar um determinado projeto ali na empresa, se aquilo não for bem feito, isso pode consumir muito dinheiro e até inviabilizar a empresa em determinadas circunstâncias. Ora, se esse projeto não for bem passado para aqueles que são subordinados, lógico que eles vão agir mal, vão consumir tempo, perder tempo
consumir dinheiro, porque a mensagem não foi transmitida de forma adequada. Agora, Polito, qual é a fronteira entre você se comunicar bem e uma verborragia prolixa que muita gente acha que é isso? Quer dizer, então eu vejo que a pessoa naturalmente ela se expressa bem, mas daí de repente ela quer se pôr a fazer um discurso, né? E daí ela se arrebenta toda. Como que é isso, Polito? Isso dá uma conversa longa, viu, Marins? Esse é um assunto maravilhoso. Nós temos na nossa sala de aula uma campainha. Todas as salas de aula da nossa escola, temos 5 salas de aula, todas elas têm uma campainha. E o aluno faz a apresentação dele, na metade do tempo ele ouve um toque na campainha, e quando o tempo termina com 2 minutos, ele vai ouvir o segundo toque da campainha, é o momento de fazer o encerramento. E alguns dizem assim, puxa, mas eu tinha tanta coisa para falar. Eu falo, hoje, quando você for resolver um negócio importante, provavelmente a pessoa que vai dar a solução para o negócio, que vai aprovar ou não, é a pessoa mais importante da empresa. Às vezes até o próprio presidente. E quanto mais importante for essa pessoa, mais ocupada, mais atarefada e mais objetividade ela vai precisar. Então, se você for para uma empresa fechar um negócio importante, você vai ter pouquíssimo tempo. Você precisa falar tudo o que você precisa, no menor tempo possível e atingir os objetivos. Veja os pitch que tem hoje, né? Aqueles coisas que você tem para vender o seu projeto 2 minutos, né? Pitch, né? Fique na jugular imediatamente. Agora, existe também, Marinhos, você com sua experiência sabe muito bem disso, uma ideia equivocada do que seja objetividade. Eu falei que nós treinamos muito esse discurso mais rápido, mais objetivo. Mas aí chega alguém e diz assim, Polito, eu fiz uma apresentação, foi muitíssimo bem, eu falei em 2 minutos. Falei, oh, que legal. E você transmitiu as que você precisava? Não deu, porque eram 2 minutos apenas. E você conseguiu convencer as pessoas da sua proposta? Não deu, porque foram 2 minutos. O que adiantou falar em 2 minutos? Não adiantou nada. Então, a objetividade é isso. Falar tudo o que nós precisamos, atingir os nossos objetivos no menor tempo possível. Às vezes, uma apresentação objetiva, ela leva 2 horas. Você, por exemplo, faz uma palestra, Maria, de 1h30, 2 horas. Por quê? Porque o conjunto de informações que você precisaria transmitir naquele momento não poderia ser em 5 minutos ou 10 minutos. Mas é isso mesmo. Você veja, tanto é que a gente que tem o hábito da televisão, né, que tudo é 30 segundos, 1 minuto, 2 minutos, a gente desenvolve, né, uma tara pela síntese, né, Polito? Que é uma coisa impressionante. Eu, por exemplo, vou contar bem uma coisa para você. Eu tenho uma dificuldade hoje muito grande em escrever mais que uma folha. Sabe? Tem objetividade. Porque é o seguinte, eu escrevo aquelas mensagens, motivações de sucesso, há 28 anos. Maravilhoso. E eu me coloquei que é uma folha. Né? Você passou dali, eu tenho que começar a encher linguiça, tenho que começar a rever conceitos, a não sei o quê. Mas, e na televisão, você vê, eu fico bobo de ver gente que dá entrevista, né, na televisão e fala, no fim fala, mas espera um pouquinho, eles não puseram nada do que eu falei, porque ele tinha 30 segundos só, né? E isso é uma realidade. Então, aquela coisa que eu aprendia, né? Clareza, concisão e harmonia, não é isso, Polito? Em 30 segundos, ter começo, meio e fim. Dizer qual é o assunto que você vai desenvolver, esclarecer rapidamente o problema que você precisa solucionar, também rapidamente sugerir a solução e encerrar. Isso dá para fazer em 30 segundos, 45 segundos. E com relação às entrevistas, essa é uma preocupação de muitos, de reclamação que eu ouço até com uma certa frequência. Polito, deu uma entrevista, falei durante 2 horas e só usaram uma frase minha, ou só foi para o ar um pequeno trecho de 10 ou 15 segundos. Mas é assim mesmo, preferível que vá a sua frase ou os seus poucos segundos, do que vá a frase ou poucos segundos do seu adversário. Mas com o tempo a pessoa vai aprendendo, sabendo exatamente qual é a pauta, que tipo de interesse o jornalista tem e que tipo de informação ele está precisando naquele momento.
E aí vai passando informações curtas, sem correr o risco de que aquilo seja editado. Porque isso é um grande problema. Você fala. Aí eles vão fazer a edição, retira uma informação de contexto e você fala, mas não foi isso que eu disse. Na verdade, foi isso que você disse, só que num contexto diferente. Isso é muito preocupante. Não, e tem uma coisa, Polito, quem edita não foi quem fez a entrevista. Então, essa é uma outra coisa. Quem edita é uma pessoa que nem sabe quem você é, né? Muitas vezes. Eu não sei se tem acontecido isso com você, mas eu tenho preferido dar um pouco de trabalho, na verdade dá muito trabalho, mas eu prefiro que me mande as perguntas por e-mail, eu respondo por e-mail também, porque aí eu tenho certeza sobre aquilo que eu estou dizendo. Se quiserem retirar de contexto, vamos pegar das 10 questões que mandaram, umas 2 ou 3, mas pelo menos fica bem contextualizado. Isso na comunicação oral, que é aquilo que nós estamos. Bom, gente, nós tivemos um probleminha de conexão, mas estamos de volta aqui, né, com o professor Reinaldo Polito. Olha que beleza, né, ver como tudo se resolve de uma maneira, né, clara. Professor, nós falamos 27 minutos, agora eu queria, agradecendo, né, a sua disponibilidade, tudo isso, que você fizesse as considerações suas finais sobre essa coisa do coronavírus, a comunicação, o mundo de hoje, o mundo corporativo. O que você acha que vai, na verdade, acontecer daqui para frente num wrap-up aqui para nós? O fato de viver um pouquinho mais, Marins, nos dá uma certeza de que todos os problemas que nós tivemos ao longo da vida, de uma maneira ou de outra, esses problemas foram resolvidos. E, com certeza, esse é um problema que também será resolvido. É lógico que nós nunca enfrentamos, a nossa geração, nós nunca conseguimos enfrentar um problema com a seriedade desse, mas você veja que o mundo todo está envolvido na procura de soluções. E quando várias cabeças inteligentes ao redor do mundo ficam interessados em resolver um problema sério como esse, a solução vai ser encontrada. O que eu sinto, Marins, é que, a partir de agora, o mundo não será mais o mesmo. Nós seremos pessoas diferentes. Eu imagino que vai existir um pouco mais de solidariedade entre as pessoas. Nós passaremos a valorizar determinados aspectos da vida que nós não estávamos valorizando. Por exemplo, o encontro com as pessoas, aquele abraço, aquela reunião em família, sentir o carinho de perto, porque vamos naturalizando, isso vai passando, e às vezes nós não damos conta de que a vida acaba também passando e perdendo essas oportunidades. Com relação ao mundo corporativo, eu também, dentro de tudo aquilo que nós falamos, imagino que iremos encontrar caminhos diferentes. Algumas empresas estão desaparecendo, outras estão sendo criadas. Você sabe muito bem que o dinheiro não desaparece, ele só troca de mãos, não é, Marinho? Se não está na mão de alguém, está na mão de outro. E os negócios continuam, porque o dinheiro não vai ficar entesourado sem que as pessoas possam produzir. Aquele que está tendo um pouco mais de tranquilidade, um pouco mais de jogo de cintura e procurando usar a criatividade, não só dele, mas dos seus colaboradores também, para encontrar caminhos diferentes, esse vai ter um pouco de dificuldade, mas vai conseguir sobreviver. E quando nós conseguimos sobreviver a partir de uma situação complicada, delicada como essa, nós nos tornamos mais fortes e mais competitivos pela vida. Marins, quero agradecer muito a sua gentileza, o seu carinho. É sempre uma delícia conversar com você. E vamos ver se nós nos encontramos outras vezes aqui, também virtualmente, para fazer outras apresentações. Muito obrigado, Marins. Felicidade, viu? Maravilha, Polito. Olha, eu é que tenho que agradecer, né? Você é um príncipe, como eu sempre digo, né? Você é o príncipe da comunicação no Brasil, né? E o trabalho que você faz maravilhoso, né? Com dezenas e dezenas de executivos, né? Que encontraram o caminho do sucesso através das suas mãos. Olha, parabéns, Polito. Muito obrigado. E olha, nós vamos estar à disposição num chat para a gente conversar alguma coisa, né? Caso vocês tenham alguma pergunta, alguma coisa, tanto o Polito como eu teremos o maior prazer de, nesses próximos dias,
responder para vocês aí no chat sem nenhum problema. Tá bom, gente? Muito obrigado, Polito. Olha, sucesso para você. Um abraço virtual daquele bem forte. Um abraço, gente. Valeu. Maravilhosa. Valeu, sucesso.